Bom dia, pessoal. Vamos fazer a prece inicial. Gostaria agora de chamar a Mariana, nossa palestrante do dia. Alô? Bom dia a todos. Hoje eu vou conversar com vocês a respeito do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema é exatamente essa frase das bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Então eu vou começar fazendo algumas perguntas de que quem algum dia a gente não recebeu uma ofensa ou uma provocação. Quantas vezes que nós não ficamos chateados com a postura de uma pessoa que a gente estima muito? E quem que já não teve algum problema de relacionamento que muitas vezes acaba em inimizade? Eu tenho certeza que se alguém respondeu, não tive problema nessas 3 perguntas, parabéns. Mas provavelmente, pelo menos em uma delas, alguém falou assim, já tive esse problema. Porque é normal, faz parte do relacionamento humano. Não é possível nós concordarmos com todos o tempo todo, mas muitas situações nos é colocada como que a gente entende, muitas vezes nós, como vítimas da situação, e muitas vezes a gente carrega isso para dentro de nós, para dentro de si, e às vezes a gente fica remoendo aquela situação, e muitas vezes a gente guarda. E eu vou estar falando exatamente dessa atitude e tentar mostrar como que Jesus nos mostra, através do perdão, o quanto que ele é benéfico, e tentarmos mudar um ponto de vista da gente. Jesus, como eu já disse, ele sabiamente nos ensina a lição da misericórdia, como eu já disse, através do perdão. Esse trechinho de Mateus, quando Pedro o indaga e diz, Senhor, quantas vezes eu perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Aí Jesus, com aquela serenidade dele toda, né? Não, Pedro, mas 70 vezes
7 vezes. Para a gente ter uma ideia de como essa conta funciona, você pega o 7, você leva no exponencial 70, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 70 vezes. É essa a quantidade que a gente tem que perdoar. Ou seja, perdoar sempre. E tem um porquê. Tudo tem uma razão. Jesus era muito sábio. Sempre foi. Não é à toa que Ele cuida de nós, né? E Ele nos ensina o porquê de trabalharmos o perdão. A ciência já nos explica as doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática, para quem não sabe? É a doença que começa através da nossa mente, do nosso psique, e de tanto nós ficarmos com esse problema, ele acaba interferindo no nosso organismo, no nosso corpo somático. Por isso, psicossomático, ok? E são diversas doenças psicossomáticas que nós temos, que a gente muitas vezes estuda no dia de hoje. Mas como que todo mundo sabe, é o estresse. Mas eu vou falar um pouquinho da mágoa, o que ela pode ocasionar para a gente, de acordo com a ciência. Então veja só como que a ciência já avança e nos ensina. De um modo, quando a gente se depara com aquela situação em que nós somos agredidos verbalmente, ou passamos por uma situação que a gente não gosta, nós somos ofendidos, por aquela situação, o nosso cérebro, ele interpreta como uma agressão. Só que ele interpreta como se fosse, entre aspas, uma agressão física. Por exemplo, se entrar um boi aqui para aquela porta, todo mundo vai sair correndo, lógico. Ninguém vai ficar para esperar para ver. Por quê? É uma reação nossa do organismo de lutar ou fugir para a gente poder se defender. Quando nós somos agredidos verbalmente, ou passamos por essas situações que nós nos sentimos chateados, etc., é como se a gente estivesse numa situação semelhante. A gente fica nervoso. E nessa carga de nervoso, a gente começa a liberar uma série, dá uma reação hormonal, que aí vem do cérebro, ele vai para suprarrenal, tá? Por isso a figura. Que ali liberamos adrenalina, noradrenalina, que são os hormônios do quê? Da fuga. É o hormônio de se defender, de lutar ou fugir. E a gente fica nervoso. Só que naquela situação que a gente passa, muitas vezes a gente fica. Será que eu respondo? Será que eu não respondo? Muitas vezes a gente se aquieta e fica. Outras vezes a gente vai e faz um bate-volta, né? Responde. É essa situação. Essa carga hormonal, depois, lógico que a situação passa, o organismo ele já dá conta de eliminá-lo naturalmente. Faz parte, é um processo natural. Mas, quando a gente começa a guardar, que é no caso da mágoa em si, o que é a mágoa? A mágoa é a gente relembrar aquele momento o tempo todo, ou muitas vezes toda vez que eu vejo a tal pessoa, ou toda vez que eu me deparo com tal situação. E tem gente que guarda mágoa ao longo dos anos. E toda vez que eu faço essa lembrança, porque o meu cérebro ele não interpreta que a situação ali não é real. Ele tão profundo que é como se fosse aquela situação real. E lá vai aquela carga novamente, porque a gente fica nervoso novamente. E vai. E com o tempo, a gente acaba desenvolvendo, porque ele atinge lá o sistema imunológico da gente. A gente pode desenvolver desde a famosa gastrite nervosa, que todo mundo conhece, né? Até uma doença de tratamento longo, demorado e doloroso. Então é aí que ela age. Jesus já sabia de tudo isso, ele falava, perdoa, esquece, para não ter que passar por isso. Olha só as consequências que a mágoa nos traz. E Joana de Ângeles, ela é muito enfática quando ela fala isso. A mágoa, ela pode ser comparada à ferrugem perniciosa que destrói o metal em que se origina. Ela nos corrói por dentro.
A gente muda o semblante. Já viu uma pessoa magoada radiando alegria? A gente se torna rancoroso, muda a nossa expressão. A gente acaba muitas vezes transformando pessoas que nós não queremos ser. E a mágoa, quando você começa a estudar a mágoa, a gente começa a perceber que ela vem do orgulho ferido. Porque o que me fez eu me sentir magoado? É porque eu me senti ofendido. E aí, a pessoa que começa a carregar essa atitude da mágoa, ela acaba achando mais fácil cultivar, porque vira um círculo vicioso. E entrar naquele processo de vitimização. Então ela acha mais fácil o outro, isso é errado, e eu não fazer reverter a pergunta, mas por que eu me senti magoado por isso? Reverter a pergunta, reverter a situação. A mágoa ela não deixa, muitas vezes, de tão profunda que ela é. E aí a gente se esquece de um detalhe. Quando a gente desabafa, muitas vezes aquela ofensa faz com que a gente fala mal daquela pessoa, né, que nos magoou. Como se isso também não fosse prejudicial. A ciência, os grandes pesquisadores, já comprovaram que o pensamento ele é matéria. As ondas é uma onda eletromagnética que a gente emite. Mesmo os grandes cientistas não acreditando em Deus, mas eles já acreditam que o pensamento é matéria. E toda vez que a gente emite aquele pensamento negativo, a gente emana e manda para aquela pessoa. Quando pensa, quando fala. E isso lhe causa mal também àquela pessoa. Muitas vezes a gente acaba até desejando alguma coisa. Eu confio em Deus. Mas que vai pagar, vai. É geralmente assim. E é complicado, porque também a gente faz o mal quando a gente faz isso. Tudo é fruto da mágoa. E Jesus, sabiamente, repito, ensina o caminho do perdão. Porque quando a gente começa a perdoar, a gente tem que se livrar de certos sentimentos, que é trabalhar em nós mesmos, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. É tão difícil, mas não é impossível. Porque Deus nos criou perfectíveis. Se Ele nos criou perfectíveis, é porque nós podemos alcançar a perfeição. Então, se nós podemos alcançar a perfeição, nós temos condições, sim, de lutar contra esses sentimentos. Procurar enxergar os problemas de outra forma é exatamente refazer as perguntas. Mas por que quando fulano fala aquilo eu me sinto magoado? Por que aquilo me incomoda? Aí quando a gente reverte a situação, a gente reverte essa pergunta, a gente faz a reversão dessa pergunta, por que eu me sinto incomodado e não porque fulano tem a intenção de me incomodar, você começa a ver que muitas vezes aquilo que a gente achava que era alguma coisa grave, a gente acaba falando, não, é por isso, eu preciso resolver esse problema. Aí quando aquela pessoa surge, já não parece mais ser o problema. E aí eu começo o trabalho do perdão. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo anterior, quando a gente fala do item paciência, e tem o espírito amigo, que ele não se identifica, ele fala exatamente essa frase. A de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrimento, submeterem à prova a nossa paciência. Será que muitas vezes aquela situação nos é colocada para que a gente se supere? Olha só, quando a gente muda o ponto de vista, se torna mais interessante. Será que não é para eu superar essa falha? E logo depois que supera, parece que tudo se acaba? E quando a gente consegue resolver um problema, a gente fala, nossa, um problema é simples. Poderia ter feito isso antes. Então, existem vários meios para a gente poder reverter. Quando Jesus veio naquela época de lei de Talião, era olho por olho, dente por dente, e ele tentou implantar essa lei do perdão, ensinando que Deus, tirando aquele Deus vingativo,
né? Na época que ele veio, Deus era vingativo, né? Você não fez as coisas tudo certinho, ele vai lá e destrui o povo. Ele tentou passar uma mensagem de Deus, não, um Deus mais espiritualizado, um Deus de amor, um Deus misericordioso. Quando ele nos ensina isso, ele implanta naquela época. E até hoje a gente está tentando trabalhar. Jesus sabia que era difícil, mas ele sabia que não era impossível. E hoje a humanidade já está madura o suficiente para poder entender essas mensagens mais sublimes. Quando Jesus fala também para em Mateus, né? Se perdoarem aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará vossos pecados. Mas se não perdoarem aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os pecados. Esse recadinho, sabe o Pai Nosso que nós acabamos de orar agora há pouco? Quando a gente fala, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha só o compromisso que a gente assume. Então, pera lá um pouco. Mas a gente pode ser sincera conosco mesmo, porque eu sei que é difícil. Sei que é difícil. A gente pode ser sincera conosco mesmo. Senhor, tenta perdoar minhas ofensas assim como eu estou tentando perdoar. A gente pode ser sincero, porque é um compromisso. O Pai Nosso, ele faz com que a gente assuma esse compromisso. E é esse recadinho que Jesus nos dá, nos deixa, né? Ele vai nos perdoar tanto quanto a gente perdoa o outro. E muitas vezes a mágoa, ela leva a problemas espirituais. No livro dos Médiuns, né, no capítulo, quando se fala em obsessão, né, esse aqui é uma obsessão simples, mas como nós sabemos, a literatura de Kardec, ela precisa ser estudada assim. E em um dos itens, né, a espiritualidade explica que os motivos da obsessão variam segundo o caráter do espírito, lógico, e às vezes a prática de uma vingança quando uma pessoa que o magoou na sua vida ou na existência anterior. Por isso que lá atrás fala assim, às vezes a gente se transforma numa pessoa que a gente não queria ser. Então olha só como é que é importante. E Jesus já sabia de tudo isso. Fala, perdoa, é muito mais fácil. Esquece. Porque nós temos também a justiça divina. Muitas vezes a gente só consegue enxergar um ponto de vista. Porque nós estamos nesse momento aqui, nós enxergamos só esse ponto de vista. Mas a gente se esquece que nós tivemos uma história antes de estarmos encarnados aqui. E nós continuaremos a nossa história depois que nós desencarnarmos. A vida aqui não para. A nossa vida, ela é contínua. Esse é apenas um momento. Nós temos esse tempo que nós conhecemos, que esse dividido em horas, nos facilita muito, mas o tempo no plano espiritual é totalmente o outro. Alguém faz ideia do que significa eterno? Quanto tempo é esse eterno? E nós somos espíritos eternos. E muitas vezes aquela passagenzinha é um ponto, é um nada perante a nossa eternidade. Então, quando a gente começa a abranger, ampliar a nossa visão, a gente começa a perceber que muitas vezes aquele ponto, aquela pedra, é para que eu possa retirar, para que eu possa melhorar, para que eu possa trabalhar o meu caminho. Quando a gente começa a ampliar essa visão, tudo começa a se esclarecer. É que felizmente a gente não tem a memória do passado. Felizmente. Bendito o véu do esquecimento. Mas se a gente pudesse abranger tudo, ter esse conhecimento, a gente veria que esse momento é apenas um ponto de uma existência eterna, de um espírito eterno. E a gente não tem ideia de quanto que é esse eterno. A gente não tem ideia. A gente só tem ideia ainda dos 90, 100 anos, que é o que a gente consegue, mais ou menos, a média do ser humano. E aí fala, Mariana, mas como eu posso estar trabalhando, né? Vamos fazer o caminho da melhora, né? Aí Santo Agostinho, quando ele vai falar lá da questão da reforma íntima, lá no livro dos Espíritos, ele fala o seguinte, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-se a ti mesmo, uma frase muito conhecida de Sócrates, uns lá anos antes de Cristo.
ele fala exatamente isso. Quando a gente começa a se perguntar o que me incomoda, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, o que é ponto fraco para mim, por que tal situação me deixa a flor da pele? Quando a gente começa a enumerar, procurar o porquê, procurar a razão, a gente começa a nossa reforma íntima. Aqueles 10, 5 minutinhos antes do travesseiro, antes de dormir, quando a gente agradece a Deus por mais um dia, por ter ficado mais um dia com nossos amigos, com nossos familiares, pedindo proteção de noite e agradecendo, né, pedindo, se Deus quiser que assim seja, né, que a gente dê continuidade aqui nesse plano para permanecer junto com os nossos familiares e amigos, certo? Para dar continuidade ao nosso trabalho. Aqueles 5 minutinhos são 5 minutinhos bons para a gente poder fazer aquela pergunta. O que foi que eu fiz hoje? Será que eu magoei alguém? Será que eu não magoei? Por que tal situação me incomodou? Será que não é caso de deixar para lá? Será que muitas vezes não é caso de deixar para lá? Ou então, se eu tenho que resolver, eu sempre resolvo, mas com a cabeça fria. Aí sim é um bom meio. Começa. E fazer aquela pergunta, como que eu posso fazer para me prevenir? Porque muitas vezes, como nós temos o convívio social, seja familiar, trabalho, escola, nós temos o convívio social. Então a gente pode estar conversando com as outras pessoas, trocar uma ideia, se você já não está com uma situação semelhante, o que você fez? Conversar com os outros é importante. Amigos de verdade falam, precisa mudar nisso, precisa mudar aquilo. Os amigos de verdade escutam os amigos de verdade. Pedir bons pensamentos em oração é você elevar o pensamento ao Pai e pedir a proteção, Senhor, perdão. Mas eu quando me deparo com a situação, me ajuda a não perder a cabeça, me ajuda a não... Quando a gente faz isso, nós somos protegidos, nós entramos em conexão com o plano espiritual maior. A gente consegue, a gente sair desses pensamentos negativos, buscar um pensamento mais positivo. Eu tenho uma frase motivadora de Jesus, que ele faz com que a gente saia do pensamento negativo e ele vai falar para você como é que a gente pode ter um pensamento positivo. Que é uma frase motivadora. Se ele vai falar, eu vou falar mais daqui a pouquinho. Ao invés de estar enxergando o problema, enxerga a solução. Como é que eu posso resolver? Como que eu posso resolver esse problema? Quando a gente consegue resolver o problema, a gente consegue passar pela situação e é mais um aprendizado. Afastar das pessoas, e muitas vezes nós temos pessoas sim que nos desejam mal. A gente sabe, a gente conhece, a gente convive. Muitas vezes o simples afastar não é brigar, não é xingar, não é necessário, simplesmente afasta. Não tem como. A educação não é falsidade. Para educar, não é educação. Alguém gosta de ir na casa de uma pessoa que briga com a gente? Não. Por que é preciso ir? Muitas vezes, algumas atitudes em que você toma para evitar a situação desagradável, muitas vezes é o que nos ajuda a impulsionar. E essas mudanças de atitudes vai fazer com que a gente seja um provedor da paz. Mas fulano gosta de falar que me cutuca. Tá bom, deixa que fala. Muitas vezes eles até se surpreendem quando a gente não resolve não dar bola. E aí muitas vezes aquela pessoa, quando a gente começa a entender, às vezes aquela pessoa tem algum problema e muitas vezes está querendo chamar atenção. Vou dar um exemplo bem simples. Criança, quando faz birra, ela chama atenção como? Pedindo por favor ou chorando? Muitas vezes é uma forma de chamar atenção. Será que essa pessoa não está precisando de ajuda por ela tomar essa atitude? Será que às vezes é o meio que ela encontrou para também chamar atenção? Muitas vezes uma pessoa precisa de ajuda. Então quando a gente começa a trabalhar esse lado, a gente começa a enxergar. Esse é o começo do processo do perdão. E depois eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalha. Ele é um pouquinho difícil, mas ele não é impossível. E sempre orar pelos nossos inimigos. Essa é uma orientação do nosso próprio mestre. Quando fala que não aceitar a pedra da ofensa,
faz o seguinte. Já ouviram falar? Quando alguém te ofende ou fala alguma coisa que você não gosta, transforma numa pedrinha. Transforma essa ofensa, imagina uma pedra. Aí você pega essa pedra, não joga na pessoa, não. Guarda. Faz um caminho de pedra, faz uma gruta. Transforma aquela energia negativa em algo positivo. Imagina uma gruta de pedra, coloca lá, ó. Fiz algo bom. Olha só. Nós temos uma capacidade muito grande desse perdão e a gente não imagina. Aí a frase motivadora que Jesus nos fala. Vós sois deuses. Pode fazer o que eu faço e muito mais se quiserdes. Gente, olha que motivação. Quando a gente se esquece, fala, meu Deus, será que você já... Não. Jesus disse, vós sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais se quiserdes. Aí, da mesma forma que Jesus perdoou todos aqueles que o condenaram, perdoou todos, inclusive Judas, né? Tadinho de Judas. Ele não sabia. Mas mesmo assim, tem um trechinho, acho que é o irmão X que conta pro Chico, que ele fala que estava Pedro e Matias, Tiago e Matias, dois apóstolos. Matias ficou no lugar de Judas. E eles estavam andando e falando, já se viu, olha que Judas fez, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E começam lá, amanhando na mão do Judas, né? Aí, de repente, eles veem aquele clarão e falam, nossa, mestre, Jesus, né? Reconhecem o mestre e fala, nossa, vem aqui, anda com a gente, vem e tal. Aí ele fala, eu não posso, meus irmãos. Eu estou indo lá resgatar Judas. Então, perdão. Tem mais uma lição de perdão. E, se vocês soubessem como a gente tem uma condição de cultivar um jardim, em sermos um jardim florido dentro de nós, a gente consegue emanar girassóis de alegria, lírios brancos de paz, rosas vermelhas de amor. Só que nós somos um terreninho que precisa ser arado, precisa arrancar as ervas daninhas, as pedras. O que são isso? São as nossas más tendências, esses terrenos da gente. É um processo doloroso. Quando a gente mexe com a terra, a gente machuca a terra. Isso aqui machuca a terra. A gente se esquece que existem organismos vivos dentro dessa terra, existem insetos que precisam daquele ecossistema, mas a gente precisa revolver a terra para a gente poder preparar o nosso jardim. Ele é o mais doloroso e o mais trabalhoso. Mas quando a terra está perfeitinha, plana, trabalhada, a gente tem que fazer alguma coisa com ela, porque se a gente deixa ela lá abandonada, as ervas daninhas voltam tudo. Então aí a gente faz a semeadura. E o que a gente vai semear? A bondade, a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, os bons sentimentos. E a gente vai semeando nessa terra preparada. Qual que é o meu objetivo? O que eu quero colher? Ser uma pessoa iluminada, ser um espírito melhor, ser uma pessoa melhor? Então é isso que eu tenho que começar a plantar. Só que não adianta só plantar e largar lá, a cargo do tempo. Eu tenho que regar. Como que eu vou regar? Orações, boas vibrações, boas ações, a caridade, ela nos ajuda. Porque tudo isso faz com que a gente entre em conexão com a equipe espiritual maior e eles estão sempre ali do lado nos dando apoio. O evangelho no lar, fazer a manutenção, ver se não nasceu uma erva daninha ali pro meio, arrancar antes que ela fique pequenininha para não ficar grandona. Essa manutenção é regar. E aí vem a colheita. Vem a colheita, aí nós teremos aquele girassol. Quem gosta de fruta, colhe fruta. Quem gosta de verdura, colhe verdura. Jesus também sabiamente dizia, se você planta um grão de milho, você usa aquele milho. Mesmo que dê uma espiga, a espiga ela não vai dar 2 ou 3 grãos, ela vai dar muito mais.
Então, tudo que a gente planta, a gente colhe em dobro, uma quantidade muito maior. E essa é uma frase, está em Gálatas, Jesus reforça nos seus ensinamentos o tempo todo. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E a decisão é nossa. Essa decisão do que nós vamos plantar, para que nós podemos colher, é nossa. Então é essa mensagem. E o perdão é aquilo que a gente planta e colhe muito lá na frente. Porque aquele que muitas vezes foi magoado hoje, amanhã pode estar consolando o outro. Muitas vezes passa pelo mesmo processo. Fala, olha, eu também passei. Então é isso que o perdão faz com que a gente possa ser um proliferador de boas ações, boas intenções. Seja ele no convívio social, familiar, trabalho, por aí adiante. Deixo a mensagem aqui. Agora a gente vai partir para a segunda parte do trabalho da casa. Aproveitem o passe. Quando vocês estiverem em passe, vocês assim, falarem assim, pense em Jesus, mas pense mesmo em Jesus, dando aquela energia maravilhosa para a gente poder se recarregar e a gente conseguir passar a semana. Muito obrigada. Tenha um bom dia.